Bom dia, boa tarde, boa noite. Está entrando no ar o seu GraçaCast, o podcast cristão que leva Deus até você. Eu sou o Thiago HP e estou aqui juntamente com os meus parceiros de missão, João Marcos na técnica e Giovanni. Que honra mais uma vez para nós, né, Thiago, podermos estar recebendo mais um convidado no nosso projeto, no nosso podcast, que Deus levantou, né? Deus nos levantou para que a gente pudesse levar o evangelho. E o tema hoje, Thiago, diz muito sobre como ouvirão as pessoas de Cristo se não tem quem leve a palavra de Deus, né? Então, o tema hoje vai ser daqueles que vai movimentar os nossos corações. Mais uma vez, né, Thiago? Mais uma vez, né? E para esse bate-papo, a gente trouxe um cara que não para. Não para, Giovanni. Ele é pastor, professor, evangelista e mentor de alguns projetos, como o projeto Adonai, Cura, Dependentes de Cristo. Nós estamos falando de quem? Juninho, pastor da Igreja Assembleia de Deus daqui da nossa cidade de Telemo. Pastor Juninho, seja muito bem-vindo. Para nós é uma honra, né, mais uma vez dizendo isso para você, receber você aqui. Acreditamos mais uma vez que a conversa vai ser boa, vai ser fluente e com certeza Deus será presente conosco. Senhor, eu agradeço a cada um de vocês pelo convite. Estou meio rouco aqui, preocupação, mas estou bem aqui, estou feliz de estar aqui. Obrigado, Thiago, obrigado, Giovanni, obrigado, Levão, obrigado a Sam, a Thalia, a Bruna, a Thalia, Deus abençoe todos. E é isso, estamos aqui para a honra e glória do Senhor. Eu agradeço esse convite, para mim é uma honra estar com vocês aqui, uma felicidade. O título desse episódio vem de Romanos 10:14, pastor. Como, pois, ouvirão aqueles em quem não creram? E como crerão naquilo de quem não ouviram? Como ouvirão se ninguém há quem pregue? Pastor, antes de tudo, conta pra gente como tudo começou. Do início, vamos lá. Criado dentro da igreja, meus avós cristãos, e um deles, eu que era presbítero na Assembleia de Deus, ele me ensinou a escola dominical. Renato Félix, dos Santos, sempre me levava na escola dominical. A gente, toda manhã, sempre o presente era uma Bíblia. Chegava o dia, ele viajava, trazia uma Bíblia, sempre Bíblia. E sempre me criando dentro ali da igreja. E ele que me apresentou assim a Cristo também. Meu outro avô também era cristão, não era evangélico, mas era cristão. O Chiquinho, que era torneiro, para quem também conhece aí. Esses eram os meus avós. E minhas avós, Tereza e Doreci. Eu tenho que falar o nome deles porque é a base ali, e é onde me ensinaram a estar na igreja, assim, servindo a Deus. Várias coisas aprendi com eles. Lembro muito bem até numa época, assim, que um dos meus avós, ele pagava uma pessoa pra pessoa cuidar lá do lugar dele. Era um guardião que falava na época, aqueles guardas que cuidavam. E aí chegou um dia, o meu avô pega e chega e fala assim: nossa, colocou na justiça. Pagava tudo certinho, o cara colocou na justiça, que tinha que fazer os documentos e tal. Aí meu avô vai e paga. Beleza. Passou o tempo. Um dia chego na casa do meu avô, o senhor lá, carpindo lá e tal. E eu falei pro meu avô, mas aquele não era o senhor que colocou o senhor na justiça, fez o senhor pagar coisa que o senhor não devia? Ele sim, mas ele precisa comer, ele tem família. Então uma das coisas que eu me lembro desse avô meu é essa situação de olhar para a pessoa e perdoar, que é algo que também fala de perdão, algo de falar de Jesus, a gente fala de perdão, falar de Jesus fala de amor. Não tem como fugir disso daí, porque ele ensina a amar ele e depois a amar o próximo como a si mesmo. E ali eu me lembro que meu avô me ensinou muito isso. O meu outro avô levava para a escola dominical, carregava na escola dominical, e eu cresci dessa forma. Meus pais, o Aristeu, minha mãe Maria Isabel, estão assistindo também, vão estar assistindo. Já falei com ela. E sempre apoiaram, assim, de estar na igreja. E me apoiam até hoje. Então eu cresci dessa forma, não sou tão alto igual você, né? Mas eu cresci dessa forma de idade, cresci dessa forma e é isso. Esse é o começo, esse é o início de tudo. Pastor, conta pra gente como foi o
teu encontro com Jesus ali mesmo, né? Você contou um pouquinho da história, mas como foi esse start, essa virada de chave na tua vida, assim, que você entendeu realmente que Deus estava te chamando para essa missão? Então, como meu avô ensinava desde pequeno, escola dominical. Brincava com as minhas primas que eu era o professor da escola dominical delas. Eu era teólogo e professor. Nem sabia que era teólogo, mas eu falava, não, é teólogo, é um negócio de igreja. E assim, foi passando o tempo e comecei a ir pra igreja. Na igreja, fui cordeirinho e tal, tudo. Cordeirinhos de Cristo que tinha lá na igreja, na Assembleia de Deus sede. E aí passou, quando chegou a minha adolescência, eu sumi da igreja. Saí da igreja. E eu fui voltar muito tempo depois, quando eu estava com a minha esposa, que eu fui voltar para a igreja sede. E ali a gente começou. E nisso, Escola Bíblica Dominical tinha a nossa classe Estevão na época, e a classe Estevão era muito legal. A gente saía evangelizar, saía nas casas orar. O trato da classe Estevão era assim: chegamos nas casas e não aceitamos comer nada. A gente ora, conversa, prega e vai embora. E algumas vezes a gente acabou tendo que ficar porque era aniversário. A gente chegou no aniversário, passamos vergonha lá. Mas assim, não é aniversário, você tem que ficar. Daí a gente ficava, já aconteceu muito isso. Mas era assim a classe. E assim foi a classe até um dia que já o pastor Aparecido Storm, ali da Assembleia, um dia ele me convida. Na época, os jovens da época queriam que eu fosse líder de jovens. E aí, o pastor Storming, ele acabou me convidando ou para cuidar de adolescentes ou para cuidar de crianças. Como eu sempre preguei para criança, fantoche, essas coisas assim, historinha, prego até hoje para criança, eu falei, não, vou experimentar adolescentes. Embora a classe Estevão foi da adolescente, eu falei, não, vou experimentar. E aí, nisso entrou. Ele falou, monta projeto, cuida dos adolescentes. Eu falei, então tem um projeto, pastor. Tem um projeto e a gente vai estar lidando com isso. É claro, tem toda uma história que eu não vou contar, senão vai demorar muito. Mas aí chega na parte do projeto. E aí o pastor, ele tive que achar um nome pro projeto, porque a princípio era Noite Pentecostal. Só que Noite Pentecostal era um pouco complicado na época, porque parecia só que a nossa noite era pentecostal, e isso incomodou muita gente. Não, como assim noite pentecostal? E o resto não é? Eu falei, ixi, Deus, dá um nome. E aí quando eu falei, dá um nome, foi parecido com aquelas coisas meio heréticas, mas não é herético, tá? Que não vi ninguém dourado na frente, não aconteceu nada disso. Mas veio um nome, Adonai, que significa Senhor, mas veio o nome assim, Adonai, e as iniciais Ado, que é adolescentes, o na mesma, e o igreja, adolescentes na igreja. Aí surgiu o nome do projeto, Adonai, adolescentes na igreja. Esse foi o projeto de início, e que até hoje eu saí e retornei para lá, mas esse é o início de tudo do projeto Adonai, que começou dessa forma aí. E na época era para criar departamentos de adolescentes nas Assembleias de Deus. Então cada igreja a gente estava formando o departamento de adolescentes lá. Até que o início, eu pulei um pouquinho, mas era departamento de adolescentes da Assembleia de Deus. Depois começou a criar grupos, e aí entrou o nome UAADTB. Isso foi início em 2007, essa questão do Adonai. E em 2011 veio o nome UAADTB, que até hoje é o projeto Adonai, Adolescentes na Igreja. Esse é o início do projeto Adonai. Dentro desse contexto de teens, né, que você está inserido, né, existe uma geração hoje que vive muitas dores invisíveis. Então, como que nasceu o projeto Cura? Ah, sim. O projeto Adonai passa o tempo, fico até 2017 nele. Antes um pouquinho, fico 2 anos, acabou chegando o dia de eu ser líder de jovens, fiquei 2 anos, voltei para os adolescentes novamente, fiquei até 2017, e quando eu saí de lá para ir pastorear uma igreja, ali no bairro São Jorge, Assembleia de Deus, eu saí para pastorear essa igreja. Quando eu cheguei lá para pastorear a igreja, o que acontece? Eu preciso lidar com adolescente, porque é o que eu gosto mesmo, tá dentro de mim. Aí eu converso com o líder de jovens lá, e o líder de adolescentes que foi pra lá foi meu filho, que é até missionário, depois comenta alguma coisa, mas ele é missionário. E aí, falei, posso montar um projeto aqui nessa igreja? O departamento de adolescentes e de jovens, posso montar um projeto fora do departamento de vocês aí? Sim, claro, não, tranquilo. Aí eu orei e falei, Senhor, qual o nome do projeto? O que eu faço?
veio no meu coração o projeto Cura. Realmente é cura da alma. Realmente é um projeto de cura, porque nós vemos o quê? No meio de todo esse contexto, pessoas se automutilando, adolescentes, né? Adolescentes se automutilando, depressivos também, ansiedade. E aí nós criamos esse departamento, melhor, esse projeto Cura, para poder alcançar essas vidas. Embora eles começaram a procurar, eles começaram a chegar lá e procurar, que era parecido com o projeto Adonai lá no início. Que o projeto Adonai, no início, vinham pessoas de todos os lugares assim, e era algo glorioso. E foi o que aconteceu no projeto Cura. Começou a acontecer tudo isso, até que muda 1, 2 pastores, 3 pastores, chega um outro pastor, que é o meu pastor lá agora, presidente, o pastor Paulo Kempfer, e aí ele chega pra mim e fala assim: Juninho, seguinte, tô pensando em tirar você de lá da igreja do São Jorge e trazer você pra cá. Eu falei: o que o senhor mandar, tô aí pra obedecer, né? Tô aí pra fazer. Eu vou te tirar. Me deu muita opção, eu tô pensando, né? Então eu vou te tirar. Daí me tirou de lá, e aí vão fazer, acho que quase 2 anos que eu voltei pra Central, sede. E quando ele me trouxe, ele falou assim: você pode trazer o projeto Cura também, que o pastor que ficou lá, ele não quis o projeto. Ele falou: traz o projeto Cura com você, e aí você vai cuidar do projeto Cura e do Adonai geral. Que geral, quando a gente fala, é todo o campo de Telêmaco. E tem o local. Daí o local não sou eu líder, igual era local e geral. Agora eu sou líder geral do Adonai e do projeto Cura também. Então são 2 projetos dentro... são 2 projetos, na verdade, não são um dentro de um. O Adonai, ele é da Assembleia, dos adolescentes da Assembleia, de todas as Assembleias. Isso, de todas as Telêmaco. Assembleias em Telêmaco. Ele tem o local e tem o geral. Eu fiquei agora com o geral. Uhum. E o projeto Cura, ele acaba entrando nessa também e acaba sendo muito parecido eles. Eles são bem parecidos, na verdade, assim como o Retiro, por exemplo, eles são bem parecidos. Eles têm algumas peculiaridades, assim, por exemplo, do Adonai, ele tem gincana, por exemplo. O do Cura não vai ter. Mas a gente já tirou a gincana do Cura para não ficar muito parecido. Mas o intuito é o mesmo, a ideia é a mesma: almas, pessoas para Jesus, ouvir a palavra de Deus, ser batizado com o Espírito Santo, ser curado da parte espiritual. Essa é a ideia dos 2 projetos. Eles acabam sendo a mesma ideia dos 2 projetos. O Adonai, na prática, como que ele funciona? Ele tem um dia específico? Tá. Hoje eu estava no Adonai, antes de chegar até aqui. O que aconteceu hoje? O Adonai geral, ele não tem um dia específico com minha coordenação. Ele tinha antes. Agora eu tenho a liderança local lá da sede, que ele tem o dia lá que ele faz, ó. Eu acho que é na terça-feira. E aí o geral, por exemplo, hoje nós fomos na Assembleia de Deus lá da área 3, e aí foram algumas igrejas participarem lá. Hoje era uma palestra sobre namoro ou ficar, e aí eu dei essa palestra e tal, fizemos isso. E aí tem também a Noite do Adonai, também, que são feitas nas igrejas, e daí reúne um grupo lá. Por exemplo, hoje tinha uma igreja convidada, mas aí as outras eram para participar também. O Adonai são 2 igrejas convidadas, a Noite do Adonai são 2 igrejas convidadas, e aí vão outras participarem também. Essa é a ideia. E aí também tem os retiros, às vezes. Tem, por exemplo, esse ano teve um retiro do Adonai, né, para todas as igrejas. Só que é claro que a gente acaba abrindo para quem quiser. Não tem algo específico assim, só nós, não. É para todo mundo. Até porque se fosse só nós, eu preferia um clube, alguma coisa assim. Um clubinho, não gosto. Tem que ser alcançar todo mundo que quer, todo mundo que precisa. Essa é a ideia do Adonai. O Adonai, ele é de adolescentes, feito por adolescentes, ou ele tem adultos, jovens ali envolvidos? Tem os líderes, mas são adolescentes mesmo. Mas tem a liderança nossa, que cada igreja ela tem seus líderes. Eu sou geral, eu e o Joab, que é o meu segundo, e o terceiro é meu filho, o Mateus Felipe. E aí tem os líderes locais. Cada igreja tem 2 líderes, ou casal, às vezes 2 casais também,
dependendo da igreja, do pastor dessa igreja. Só que daí nós temos o calendário nosso. Por exemplo, vai ter o Congresso Geral em setembro. Aí, todas elas são chamadas a participar do Congresso. Então, pastor Juninho, a gente já reparou que você trabalha bastante com projeto. E fora o projeto Cura, o projeto Adonai, tem o projeto Dependentes de Cristo. Comenta pra gente como que é esse projeto. Então, o projeto Dependentes de Cristo, ele surgiu, foi bem dessa forma. Como tinha o projeto Adonai, que ele foi criado para a Assembleia de Deus, criado dentro da Assembleia de Deus, embora nós, como eu falei, sempre portas abertas para todo mundo ajudar e todos ajudar, até a tua esposa nos ajudou já também lá no departamento lá, do Adonai, mas ele era mais específico da Assembleia de Deus. E criei então o Dependentes de Cristo. A ideia do Dependentes de Cristo seria um projeto para alcançar todo mundo. Por quê? Porque o Dependentes de Cristo ele faz conferência de adoração. E essa é uma das coisas, por exemplo, uma igreja chama, quero uma conferência de adoração do Dependentes de Cristo. Eles chamam, a gente vai e faz a conferência. Mas dentro do Dependentes de Cristo acabou saindo o projeto Cura, que foi esse da igreja. Então, dentro do Dependentes tem o projeto Cura e o Dependentes Kids, quando a gente vai fazer evangelismo na praça ou para criança, que a gente já fez no ar livre, evangelismo para criança também. Então tem toda essa dentro desses projetos aí, acaba sendo dentro desses projetos. O Dependentes de Cristo, ele também, eu tinha o programa de rádio que eu tinha até esses tempos aí, mas eu parei com o programa de rádio. E tenho no Facebook o canal lá que a gente faz, um canal de Escola Bíblica Dominical. Daí ali são várias faixas etárias onde eu passo a lição para aula de domingo de escola dominical nas assembleias, ou também para quem quiser assistir, mas assim, ele acaba sendo dentro da lição que vai cair domingo. Então, a ideia, grava ali pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, juniores, primários, maternal, jovens adultos e juvenis, eu acho que não falei. Essa é a ideia do Dependentes de Cristo. A gente pode ver que você é bastante envolvido com projetos, né, com os cultos ali. Mas você, hoje ali na igreja da Assembleia, você é um pastor com tempo integral ou você tem um trabalho fora do pastoreio? Como que é? Porque eu fiquei impressionado com tanto de projeto e eu fiquei curioso de saber. Então, eu sou pastor auxiliar na sede, eu e mais vários somos pastores auxiliares. E eu trabalho, na verdade, na escola. Eu trabalho na UBPC, com a criançada lá do infantil 3, 4, 5, do 1º ao 5º ano. E daí trabalho aqui no Presidente Vargas, Colégio Cívico Militar Presidente Vargas e Colégio Cívico Militar São Pedro. Daí lá é de 6º ao 9º, que é o fundamental, e do 1º ao 3º. Na verdade, trabalho com todas as faixas etárias ali. Na UPPC, eu acabo, para mim, é uma missão lá, porque lá eu trabalho com ensino cristão. Essa é a matéria ou a disciplina que eu trabalho lá. Nas duas, cívico-militar, já faz tempo que eu trabalho lá. Trabalho de cidadania e civismo. Embora eu sou professor de filosofia, sociologia e história, mas eu trabalho cidadania e civismo. Então esse é o trabalho nas escolas. No Presidente Vargas, eu aponto aqui porque as escolas... No Presidente Vargas e no São Pedro, até tem um projeto Cura, lá que a gente criou ano passado o projeto Cura no São Pedro. E esse ano a gente criou o projeto Cura ali no Presidente Vargas, que a gente troca ideia ali, na verdade tem oração, palavra, e tem sido bênção, assim, ter alcançado vidas ali. Na hora do recreio, a opção da pessoa que participa não vou comer lanche hoje e vou participar, porque não dá tempo, são 10 a 15 minutos o recreio, então quem puder, vem. E vão. Às vezes alguns até da igreja falam assim, eu não pude, fique tranquilo. Porque na verdade tá ali para ser feito uma vez na semana em cada uma dessas escolas aí. O bacana é que você encontrou nas escolas, né, como professor, um campo missionário, né? E aproveitando esse tempo de recreio, é pouco, mas assim,
é um tempo que a palavra é pregada, mas você comentou há um pouquinho atrás sobre o seu filho, né? Uhum. E você já comentou também sobre os seus avós. Sim. Como o exemplo arrastou, e o seu filho, você falou assim, meu filho hoje é missionário. Muito legal. Com certeza é por conta do seu exemplo. Conte para nós um pouco sobre o seu filho. Então, o Matheus é uma pessoa muito quieta. É bem o oposto. Eu falo bastante, embora eu tô aqui meio quieto, mas ele fala bem pouco. E ele foi criado também na escola dominical. Bebezinho, a minha esposa levava junto e tal. E aí o Matheus, Deus sempre falava que ele ia ser missionário. E aí, certo dia, nós conversando, ele sempre me ajudou, ele canta, ele prega e ajuda muito. E aí um dia, nós conversando sobre o projeto Cristo Nosso Alvo, que é fora daqui de Telêmaco, lá em 4 Barras, do lado de Curitiba. E aí um dia, ele falando tal, que tem uns amigos nossos de lá. E aí eu falei assim, Matheus, por que você não preenche lá, porque tem no site para preencher, para ser missionário? Preencha lá, Matheus, que eu tenho certeza que você vai. O Matheus vem assim, mas será, velho? 1 semana te chamo. Dou 1 semana para te chamar. Eu tenho certeza daquilo que Deus já falou. No outro dia chamaram ele. E aí ele não viajava para lugar nenhum quase, faz 1 ano, que ele tá 1 ano e pouquinho, desde março. Ele já teve 40 dias lá no sertão da Bahia, e hoje ele está no sertão da Bahia, só que hoje eles vão ficar 47 dias, vão ficar lá. E aí teve naquela enchente lá no Rio Grande, Mato Grosso, São Paulo, várias cidades no Paraná, fazendo missão. Eles saem com o ônibus e lá eles fazem missão, evangelizam de manhã, montam nas praças, são cidades pequenas, né? Igual aquelas cidades mesmo que a gente vê na televisão, praça e tal. Eles montam lá o ônibus, e dos 2 lados do ônibus, um lado é para criançada que tem a pregação para eles, e do outro lado para os adultos. E aí eles montam tudo, e o Matheus faz esse trabalho. Conversei com o pastor Elias Soares, que é o pastor dele lá, da missão, no caso. Ele congrega comigo aqui, o Matheus Felipe, mas ele é do grupo deles. E ele falou, ele já é nosso aqui, né? Obrigado, você tá ajudando aí. Mas ele faz parte desse projeto. Então ele carrega caixa, lava ônibus, mexe no mesa de som, faz tudo. E muitos acham que missionário às vezes é ir pra Disney, né? Fazer um passeio turístico. É até bom passear quando você não consegue viajar, dar uma passeada. Mas não é isso. A missão mesmo é almas. E é isso que ele tem feito, assim, com alegria. E eu conto isso com alegria pra vocês, pelo fato da alegria dele lá. É bem legal. Pastor Juninho, desde a época em que eu trabalhava no escritório, que eu ia lá na sua empresa, eu via que bastante adolescentes, bastante jovens sempre estavam à volta de vocês ali, de você e da sua esposa, né? E hoje a gente tem uma geração que assim, de certo modo, para nós é uma responsabilidade imensa, porque eles olham para nós hoje como linha de frente da igreja. Hoje eu falo isso porque, para você que não sabe, eu faço parte do Ministério de Louvor da nossa igreja aqui, né? E assim, essa galera, esses jovens, esses adolescentes, eles olham pra gente como um refúgio. A grande realidade é essa. Você já parou para analisar, já teve essa conversa consigo mesmo, com Deus, da responsabilidade que é ser essa referência para esses adolescentes que têm sido facilmente influenciado pela tecnologia, pela internet, pela rede social, Instagram, YouTube, essas coisas assim? Já na verdade, tem hora que a gente para pra pensar e a gente treme, né? Fica com certo medo, né? Porque, como eu falei, é uma responsabilidade imensa, porque tudo que a gente tá fazendo, eles estão se espelhando em nós. Tanto é que quando a gente colocou a caixinha de perguntas, né, indicando a galera que nos acompanha no Instagram queria ver aqui, um monte de adolescente colocou ali, porque, de certo modo, você é uma referência para eles, né? Na verdade, dá um temor, assim, um tremor, temor, é tudo uma mistura de preocupante. Mas eu lembrei de um fato que aconteceu também, você falando isso. Nós fizemos um retiro uma vez, e nesse retiro eu me lembro, essa semana eu me lembrei até, semana passada, essa semana, e agora eu acabei de lembrar. Eu lembro um adolescente que ele me mandou uma mensagem no meu celular, e ele chorava assim, ele falava, eu senti a presença de Deus, eu tive um encontro com Deus, e coisas assim maravilhosas ele falou. Mas o mais incrível e que impactou é que, mais ou menos, no máximo, 1 semana depois ele morreu.
E isso me deu um impacto, assim. Eu fui no velório dele, assim, e me impactou muito aquilo. Pelo fato do encontro com Jesus que ele teve ali antes, né, de falecer, mas o encontro que ele teve com Jesus, o testemunho dele contando. E é isso a preocupação hoje. Aqui tem um desenho aqui do mundo aqui, um mapa, e a preocupação nossa com essas pessoas mesmo, a preocupação do adolescente, a preocupação de alcançar essa turminha aí, que o mundo oferece muita coisa. Tem muita coisa para oferecer o mundo. E muitos se perdem bem nessa caminhada. Então, no caso desse moço, o impacto foi isso. Nós conseguimos dar essa oportunidade para ele, de levar ele, igual o tema que foi falado aqui, de levar ele a Cristo. Algo que ele teve esse encontro com Jesus. E eu lembrei a semana retrasada, que eu comecei a lembrar dele, pelo fato que eu recebi um telefonema de um outro adolescente, tarde da noite. Eu atendi o áudio, escutei o áudio, ele chorando, meu Deus, e dando glória. Falou, eu tô sentindo algo glorioso. Eu lembrei desse outro menino. Então, o que Deus faz, a ação de Deus, o agir de Deus, as coisas que o Senhor faz na vida dos adolescentes e nós, é aquilo que você falou. Como que nós, o que nós vamos fazer? Exemplo, é uma das coisas. E também a ação de alcançá-los. Alguém tem que alcançar eles. Alguém tem que fazer eles ouvirem. E quem que são? Nós. Nós, vocês aqui no podcast, eu e outros, alcançar essas vidas. E de que maneira? Em todo tempo, fora de tempo, em todo momento, toda hora. Todo momento é uma pregação. Às vezes são pregação sem palavras, apenas com um gesto, apenas com um sorriso. Apenas como eu comentei com vocês antes, sobre aquela placa Jesus te ama, que traz um impacto para alguém. Alguém chega e fala assim, alguém chega e xinga a gente, TV Jesus te ama, eles não acreditam. Mas outros, era o que precisava ouvir. Era aquele momento. É o momento, são palavras, abraços, e que todos nós aqui, que é o momento de a gente chegar, é agora, pegar e falar. É não perder a viagem, não perder tempo. E mesmo assim, eu acho que muitas vezes eu olho e falo, poxa, perdi a oportunidade, perdi a chance. E muitas vezes eu fico preocupado com isso. Porque às vezes a gente, por algum motivo, a gente às vezes perde a oportunidade de falar de Jesus, de dizer alguma coisa, de mostrar Jesus na vida para as pessoas. Desde você estar andando na rua, o Espírito Santo fala, vá através, fala Jesus te ama. Você fica, ixi, mas será? Meu Deus, vou. Então, na verdade, é isso. Todo esse projeto, tudo isso acaba sendo alcançar vidas. Tudo isso. Mexe um projeto aqui, lá, tal. Tudo isso é para que reconheçam o senhorio e que Jesus é o nosso Senhor. Reconheçam que Ele tem poder para mudar, para transformar, para libertar, para curar fisicamente, espiritualmente. Essa a ideia aí, esse é o plano. Que às vezes eu não consigo até me especificar, me dizer algo assim, de tanto que arde aqui, eu quero falar de Jesus, acaba não conseguindo. Falta palavras. Faltam agora, viu? Falta palavras para dizer. E assim, eu sempre deixo claro, pra quem me conhece, o João sabe mais que ninguém, a Bruninha que me conhece há mais tempo, né? Eu sempre deixei claro, assim, falando bem do nosso sonoplasta agora, o João. O João, ele é um cara que não gosta muito de falar em público, mas assim, cara, ele prega muito através da vida dele. Então, assim, às vezes a gente olha pra vida dele, eu olho pra vida dele, falo com a minha esposa, falo assim, nossa, amor, olha como é o João, assim. Então, há pessoas que vão pregar levando evangelho, há pessoas que vão pregar levando louvor, que é o caso da Bruna, né? Há pessoas que vão pregar através de um podcast, hoje. Há pessoas que vão pregar fazendo missões. Há pessoas que vão pregar na rua, nas praças, nas escolas. Mas me chamou muita atenção esse período que você falou, que usa o tempo da escola ali para poder pregar o evangelho para essa galera. E eu vejo que essa geração, essa galera que não conhece realmente, não experimentou ainda daquilo que a gente já experimentou, que é a presença do Espírito Santo, né? A presença de Deus, que é algo inexplicável, só quem realmente você pode falar, você pode contar como que é, qual é a sensação, mas só quem realmente experimenta tem uma experiência
é própria de como Deus age na vida da pessoa, né? E ali, Juninho, você falando, me trouxe muito temor mesmo, sabe? Porque você usa desse tempo porque para pregar o evangelho, e há adolescentes, jovens ali que, quem sabe, foram para a escola, mas a ponto de se matar. Foram para a escola drogados. Foram para a escola pensando em sair de casa, em se matar, como eu falei, ou matar alguém, né? Então a gente não sabe o que o outro está passando. Como você falou, às vezes a gente perde realmente a oportunidade de falar de Jesus, e aí fica aquele peso na consciência. Imagina só se essa pessoa não tivesse tido a oportunidade que você falou de ir nesse encontro, de ouvir a palavra de Deus, né? Imagina como ia ficar a consciência da gente, sabendo que a gente poderia ter feito algo, sabendo que a gente poderia levar o evangelho, sendo que a gente poderia ter um momento como esse, um bate-papo, apenas um bate-papo, um abraço, ou um Jesus te amo, um café, ou alguma coisa. Acredito que nossa consciência seria totalmente diferente. Acredito que o teu pensamento seria totalmente diferente. Gratidão a Deus, né? Por isso que aconteceu, porque o nosso intuito aqui, a gente sempre deixou claro que é levar o evangelho, é levar a palavra de Deus de maneira simples, com aquilo que Deus faz no nosso dia a dia. Dentro do Dependentes de Cristo, você leva o evangelismo raiz mesmo, né? Placa na mão, placa na mão, criança na rua, folheto. Olha só, isso é Tá mais bonitinho. Isso é evangelismo raiz. Olha, então, evangelismo raiz, mas Esse é mais moderninho. mais moderninho. Mas quem nunca recebeu um desse ou parecido com esse? Teve alguma experiência marcante que ficou registrado ali na sua mente? Do evangelismo raiz. Interessante que eu lembrei de uma coisa que... Da hora mesmo. Da hora. Como eu dou aula pra criançada, e pedi pra eles assim: pessoal, desenha aí o desenho que vocês quiserem, escreve Jesus te ama. Conversei com a diretora do UPC e falei: posso colocar o nome do colégio ali e tal? Beleza, colocou. E aí peguei de todas as turmas ali, pelo menos do Infantil 5, daí eu escrevi Jesus te ama no quadro para eles escreverem, mas primeira série, segunda até o 5º ano, e desenharam os papéis. Aí eu falei: pessoal, vocês não saem fazer missão, eu vou fazer. Eu vou entregar, vocês vão orar e vocês vão lembrar que vocês estão falando para alguém: Jesus te ama. Eu vou entregar na avenida. Falei assim. E aí me entregaram. E foi interessante que eu peguei um maço, assim, um monte. E aí, de desenho, assim, tinha cada desenho assim: Jesus te ama. E aí chego em casa correndo, meu filho com febre, o Davi, que tem 12 anos, agora tem 12 anos, e levei pro UPA. Quando eu chego no UPA, encontro a mãe de uma aluna minha. Eu falei: nossa, você aqui, olha aqui, ó, tua filha fez, eu não sei qual dos dois, mas pega os dois, um você dá pra alguém e um é dela, não sei qual que é dela. E dei, só que naquilo eu falei: parei, que avenida? Eu tô aqui no UPA. Entreguei todos os papéis, vou dizer folheto, que eles que desenharam Jesus te ama. Chegava pras pessoas e falava: ó, são alunos de tal idade, que tinha idade, lia série, falava: ó, é pra dizer que Jesus te ama. Mas me fez um bem aquilo. E você via nas pessoas também o bem que aquilo fazia pra elas. Elas olhavam, porque ali no UPA, ali é um momento que você tá Ali é um com grande preocupação. campo missionário. Ele é um momento que você tá crítico ali, e de repente uma palavra vindo de uma criança, né? Porque eu entreguei, falei: ó, sou professor deles e aqui tá, entreguei. Então, eu lembrei disso agora, assim. Agora na rua, já teve pessoas aceitando Jesus também, assim, querendo oração, mas esse que foi o momento que eu lembrei agora, nesse momento que eu acho que marcou bem. Foi até recente, mas marcou muito isso daí. E também no Jesus te ama, na placa, assim, é legal que bastante gente buzina, grita, assim, bate palma, glória pra Deus, mas a gente fica feliz pelo fato que enquanto uns xingam, outros, glória a Deus, não sei o quê. Então, são momentos, assim, que marcam muito. Momentos bem legais, bem interessantes. Hoje os nossos jovens e adolescentes, eles estão na internet. Você encontrou um meio de entrar na internet também, de entrar no TikTok? Eu tô em tudo.
no TikTok. Tem TikTok, ele tem um pouco de mistura, né? Pulando de skate e tal, as coisas assim. Mas é tudo... Porque assim, como foi falado aqui, às vezes não são palavras. Mas se eles lembrarem, eles vão falar, mas peraí, aquilo lá não é crente, né? Vamos dizer, ou evangélico e tal. Então acaba mostrando... Porque sabem quem é o nosso Senhor, né? Quem é o Senhor da nossa vida. Então, acaba evangelizando todo mundo. No Instagram a gente coloca mais fotos, assim, tal, de divulgação do coisa que tá acontecendo e tal. E isso é muito legal, que eu já vi pessoas falando assim, nossa, é muito bom, eu tenho vontade de fazer isso. Porque as pessoas não entendem. Às vezes falam, tá fazendo isso para aparecer. Não. O fato de nós fazermos alguma coisa alcança pessoas que vão falar, poxa, eu vou fazer também. E assim vai. O evangelho vai sendo levado por várias pessoas, em vários momentos. E você falou de quando a gente faz alguma coisa, leva outras pessoas a fazerem, né? Sim. Eu te acompanho até certo ponto nas redes sociais ali, né? E vejo que realmente quando você pega alguma ideia para fazer, algum projeto missionário ali na rua, evangelismo na rua, uma galera de adolescentes te acompanha. Mas não é pouca. E hoje é muito difícil. E assim, quando a gente vê isso, eu olhando de fora, né, Juninho? Olhando para vocês ali de fora, eu paro e penso, cara, como vale a pena a gente servir a Cristo? Como vale a pena a gente, muitas vezes, perder o sono preocupado com uma alma, perder a paz, muitas vezes, ficar angustiado porque não sabe o que fazer, não sabe que conselho dar, mas aí quando a gente vê uma nova geração que realmente está sendo influenciada por coisas ruins, mas ao mesmo tempo a gente ainda vê que tem no meio desse povo pessoas que ainda estão dispostas a servir o reino, né, Juninho? Então, você fez eu lembrar de algo aqui. Eu nem contei para vocês agora, é um outro projeto. Projeto Resgate. Esse Projeto Resgate é toda sexta-feira, vocês estão convidados, quando puderem, né? É difícil, mas é das 10 às 11 da noite. Ali eu tenho uma livraria, e lá a gente coloca um louvor e ora. Das 10 às 11. Daí vem adolescente, tem uns que vêm de Uber para participar. Muito legal. Até um deles me falou, viu, eu andei falando lá pra você ir lá no podcast, falou pra mim. Eu falou, eu vejo, ele falou assim, eu vejo os caras lá. E eu falei teu nome, eu falei, legal, né? E 2 eu soube. Tem uma aluna minha também lá do Colégio São Pedro, que é aqui da igreja de vocês, aqui. Mas assim, e eles oram das 10 às 11. Oração, a gente busca, assim, é algo muito legal, que é um outro projeto que faz muitos anos, assim, que existe, que a gente ora das 10 às 11. E Juninho, como é que você enxerga isso, tudo que você está vivendo? Porque, assim, a gente vê com a felicidade que você fala que os jovens estão realmente sedentos por orar, por buscar. Como que você realmente enxerga quando, como eu falei, às vezes a gente passa por tempos, por situações que a gente fica angustiado, triste, não sabendo o que fazer, mas quando acontece isso, que você vê esse movimento dessa geração, desses jovens, desses adolescentes, o que se passa dentro do teu coração? Então, na verdade, eu até me empolgo de contar aqui, né? Que eu fico empolgado, começo a me empolgar. E eu tenho medo de ser mal interpretado. Aqui não, claro. Vocês estão na mesma ideia minha. Mas assim, em alguns lugares eu fico até preocupado de ser mal interpretado pelo fato de falar tudo isso. E eu lembrei de uma coisa agora que essa foi extraordinária. O que aconteceu? Eu precisava fazer uma caminhada na avenida. Nós fizemos 2 anos seguidos. Esse ano, não sei o que vai acontecer, mas assim, foram 2 anos seguidos do Dia do Adolescente. Vamos lá, pessoal, bora lá, carregando caixa de som, gente na frente, oramos lá. Foi a caminhada na avenida do Dia do Adolescente. Só que uma delas foi perto das eleições. E a preocupação era, e agora? Se a gente sai, vão dizer que tá para algum candidato. Meu Deus do céu, o que eu faço? E fiquei naquela... Mas eu não posso deixar de fazer isso por causa das eleições. Falei, Senhor. E a gente ficou lá. E aí vieram vários políticos na época, vieram e falaram, viu, vocês vão sair que horas? Vocês vão com um grupo aí? Sim. Vocês vão sair que horas? Vocês vão sair agora? Ou querem esperar nós sair? Todos eles falaram, não, nós esperamos. Fui saindo, tinha 3 ou 4, tinha 4. Que iam desfilar lá, partidos, 4.
Mas nós esperamos. E daí a gente foi, depois. Só que o maravilhoso disso foi que quando a gente começou na avenida a caminhar, olhava dos dois lados, assim. Não ligue se eu chorar aqui, você meio chorando, já até me entregaram aqui, né? Porque assim, é muita presença de Deus, assim. E eu lembro, eu olhando assim, 4 partidos que estavam lá com essas bandeiras e ficaram dos dois lados da avenida. Enquanto a gente passava, eles com as bandeirinhas deles, eles apenas aplaudiam. E eu olhava assim e falava, meu Deus, Jesus aqui. Eles aplaudiam porque a gente entendia que o nome dele estava sendo glorificado. O nome dele estava sendo adorado. E é isso que eu lembro. É muito bom. É muito bom. Começo a chorar aqui. Vou cortar, continua? Pode continuar, né? Vai, continua. Vou chorar aqui porque, na verdade, vocês estão fazendo lembrar de um monte de coisa. Né? A gente não para, assim, pra pensar muito. A gente fala em pedaços. Alguém tá falando cura, a gente tá falando. Daqui a pouco tá falando da dona, mas não juntar tudo. E a tua pergunta aí é bem... O que vê, eu não sei. Eu sei que o nome dele é glorificado e tô fazendo. O que me entristece, muitas vezes esse choro não é de tristeza. Eu tô falando de alegria primeiro. Mas a gente vê que tem pessoas que disputam bandeira, placas, né? E isso é a parte chata. É mais ou menos assim, se é eu que tô fazendo, não vamos ajudar. Então é essa parte chata. Mas assim, tirando isso, é muito legal. E a imagem que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, comecei a dar glória. Eu falei, glória a Deus. Daí eu tinha vários conhecidos, de fazer assim pra mim, uns vieram me abraçar, agradeci, mas era muito maravilhoso. E daí a gente lá na frente, eu vi que as bandeiras vieram atrás, tudo bem, não tem problema. E outros vieram caminhando pela lateral, assim, acompanhando. E daí a gente parou na metade da avenida ali, Horácio Clabin, e oramos ali para os adolescentes de Telêmaco, Paraná, Brasil, mundo, e oramos, assim, apresentamos. Mas esse momento foi maravilhoso. Se eu tivesse a decisão ali, era aquela hora, eu falei, meu Deus, o que eu faço? Mas se eu tivesse tomado a decisão de não ir por causa política, de acharem que alguém quer misturar o que a gente estava fazendo, eu tinha perdido de ver isso, o nome dele sendo glorificado, entendeu? Então quando eu olho assim, eu me lembro, quando fui chamado para professor de escola dominical, eu me lembro que eu dava treino de futebol, que eu jogava futsal. Eu já joguei muito futebol na minha vida, tinha time e tudo, e eu lembro que eu dava treino para os piá lá do bairro Socomim. Só que começou a queimar dentro de mim. Eu falei, mas só o treino. E aí, que eu fiz um trato com eles? Casado, seguinte. Eu vou dar o treino pra vocês. Mas antes, vocês têm que me ouvir. Sentavam no meio da quadra ali do Socomim. E eu falava sobre um tema da escola bíblica dominical. Ensinava eles. Depois que eu ensinava, dava o treino. E aí, passou pouco tempo depois, me chamaram pra dar aula de escola dominical. E então, são coisas que você vê Deus agindo. Deus fazendo na vida da gente, né? Na vida de vocês, na minha vida. É muito legal. Você vê como se fosse um quebra-cabeça, né? Você pega e vê montando assim. Você fala, meu Deus, olha o que Deus está fazendo. Então, muitos pais ali, de alunos ali da UBPC, muitos mesmo, eram meus clientes na locadora que eu tinha de videogame. Muitos deles, entendeu? Então é engraçado, são gerações assim que passaram. Na locadora, eu acho que já conheceram o irmão Jacques. O irmão Jacques era da Brasil para Cristo, pastor Jacques, muito 10, muito... Eu vou usar uma palavra aqui, vou ter que usar, porque ele era muito doido. E ele levava para fazer umas coisas muito doidas. Ele falava, Juninho, Deus mandou vir atrás de você e tem que te levar em tal lugar. É a primeira vez que eu fui num Libertação, eu tava tomando banho, daqui a pouco escutando assim, você não pode ir no culto, assim, um jeito, você não pode ir no culto, você não é digno. E eu tomando banho, eu falei, Deus, mas como assim? O senhor tá falando comigo? Eu tava confundindo ali naquele momento, tava entendendo direito. Daqui a pouco minha esposa grita, viu, o irmão Jacques veio te buscar. Diz que vai te levar pra primeira vez que Deus mandou te buscar pra ir numa libertação. Quando falou isso, o Espírito Santo encheu ali.
E me encheu, eu falei, nossa, mas agora eu tô vendo quem tá falando, quem tava falando antes. É diferente. Quase a história do irmão que foi batizado no ônibus. Do louvor, tem até o louvor, né? E daí eu falei, meu Deus do céu, mas agora eu sei quem tá falando. E fui cheio ali, e fui lá, e chegamos lá naquela casa lá. O irmão Jacques, ó, você só intercede por mim, eu oro. Eu ali, e aí o irmão Jacques começou a orar, daqui a pouco olhou assim pro irmão Jacques, daí deu uma olhadona pra mim, eu... Jesus do céu, fiquei assim na hora, falei, parece subir um calafrio do pé na cabeça, assim. Falei, Jesus do céu, amém, amém. E aí o irmão Jacques foi, orou, e aquela pessoa não tinha nem movimento na cama. Fazia 10 dias, não movimentava nem as pernas. O irmão Jacques orou, sei que no final a pessoa já estava com movimento nas pernas, e aí fomos se despedir, eu falei, irmão Jacques do céu, posso orar? Falei pra ele, posso, porque ele que me chamou. Então a gente tem toda aquela... que muitos não aprendem. Eu tento ensinar isso pros adolescentes que convivem comigo. Calma aí, gente. Quem chamou nós, então a gente obedece, a gente escuta, espera, talvez, aquela coisa. A hierarquia, né? Hierarquia. E se eu chamei pra orar, calma aí, ore por mim. Um amarra, um solta, um prende, um não sei o quê. Calma aí. E aí eu falei, irmão Jacques, eu posso orar? Minha mão tava queimando, assim. Pra quem crê, né? Tem gente que não crê. Mas queimando, assim. Falei, posso orar, irmão Jacques? Olha aí, aquele jeito dele, né? Comecei a orar assim, quando comecei a orar, falei, Jesus, Senhor do céu. Pegou e deu uma encaradona em mim, assim, eu virei pro irmão Jacques, assim, e olhei meio que no meu pensamento assim, irmão Jacques, o que eu faço? Agora, eu só pensei, irmão Jacques. Assim, eu falei, Jesus. Eu orei ali, graças a Deus, deu tudo certo. Quando a gente entrou dentro do carro, o irmão Jacques deu uma gargalhada e falou assim, você olhou com uma cara de que, tipo, o que eu faço? Eu falei, mas o que eu pensei, irmão Jacques do céu? E aí ele falou, mas calma, agora você vai ter que... O que vai acontecer essa semana? Eu falei, 3. Foi 3 na semana, assim, 2, 3 depois. E foi indo. E ele falou, é que Deus mandou que você vai fazer isso. E me fez isso daí. E eu esqueci a primeira pergunta que você fez pra minha entrada, irmão Jacques. Qual que foi? Soubemos sobre a sua locadora, sobre o Juninho Games. Isso, exato. Play. Juninho Play, Nossa, essa é pros antigos. Você sabe meu primeiro nome ou não? Aristeu. Aristeu, ninguém sabe nem eu. Viu, mas assim... Detalhe, o nome Aristeu é da mitologia, é um nome grego, mas tudo bem, na mitologia não faz... Avô, né? Não, meu avô, pai, né? meu pai, não, mas é meu pai. Mas o detalhe é o seguinte, que Aristeu, ele era um profeta e ele era um pastor de ovelhas. Eu descobri esses dias, isso que eu achei mais interessante. O que tem a ver isso, né? Mas tudo bem. Mas assim, na locadora, então, o irmão Jacques foi lá, apareceu um dia lá, vamos orar, eu falei, gente do céu, fecha as portas aí. Eu tinha parte de sala de jogos lá embaixo. Falei, quem pode ficar cuidando? Eu posso. E me esqueça aqui. Trancou, sobe aí e tal. Me esqueça aí. Fomos pra sala de... E aí o irmão Jackson começou a orar lá, e a gente foi orar e baixava as portas. Foi assim, um processo assim. Até que um dia fui batizado com o Espírito Santo. Eu, meu irmão e outros ali. E aí era a oração que a gente tinha lá. A gente tinha oração lá, não lembro se era as quartas, mas a gente tinha lá. Então, depois, passado anos, o resgate é uma ideia mais ou menos daquilo que tinha antes. O de oração. Ô, Juninho, você já comentou pra nós aqui, pastor Juninho, não, comentou com a gente aqui algumas de suas experiências com Deus. Mas tem algo assim que você lembre, que te marcou, quem sabe um adolescente que, quem sabe, através de sua vida, Deus alcançou, um adolescente que hoje a gente conhece, eu conheço adolescente que muitas pessoas às vezes olham assim e jogam na cara, julgam e dizem não tem jeito, não tem solução, não tem o que fazer, é só Deus mesmo. Tem alguma coisa assim que te marcou em todo esse teu período de projeto, de evangelização? Tem, no início até do projeto Adonai, quando eu falo Adonai, eu acabo juntando todos eles aí. No início do projeto Adonai, muitos falavam, bora gente, pra igreja? Bora. Um monte. Lembra, né, de um bom tanto. E aí chegava nos lugares que eu cheguei a escutar assim, Juninho, não sei o que traz essa piazada aí. Assim. E em alguns lugares nos falavam piazada do Juninho. Porque os piazadas muito
para aquelas pessoas que estavam olhando, que eram muito doidos. Era muito diferente daquilo que eles esperavam ali dentro. E daí chegava uma piazada muito dessa forma e eles não sabiam que era piá que tinha unção para expulsar demônio. Era piá que era batizado com o Espírito Santo. Era piá que era cheio da presença de Deus. Era piá que ganhava outras almas, que buscava outras pessoas e que nós não conseguíamos chegar lá, mas eles chegavam lá. Então era essa experiência assim, é uma das experiências assim que a gente, que eu tive de ver isso, de olhar e falar, meu Deus, o que Deus está fazendo, entendeu? O agir de Deus, mudança de vida de pessoas assim, e que aquelas pessoas que apenas olhavam com os olhos carnais, eles não olhavam com os olhos espirituais, eles não viam que tinha gente mudado. E é por isso que eu acredito nisso. Por isso que eu acredito em adolescente. Por isso que eu acredito dessa forma que a gente pode alcançar vidas. O Senhor quer alcançar, quer trazer, fazer em nós algo para alcançar vidas. E eu lembrei de outra, não sei se a outra eu posso falar, mas eu lembrei de uma. Pode falar. Eu lembrei de uma que eu cheguei no hospital pra fazer uma visita, orar e tal. E aí, nisso, eu tô passando num quarto, eu olho. E aquele quarto, eu falei, nossa, eu conheço aquela irmã lá, uma senhora de idade, bem senhorinha. E entro. Eu falo, mas senhor, irmã, tal. Ela, irmão Juninho, você é por aqui? Eu falei, vim orar pra senhora. Porque eu não pedi, porque sou muito assim, eu pedi pra ir em tal lugar, deixaram, eu vou em tal lugar. Se eu falar que eu não vou demorar, eu não vou demorar, entendeu? Se eu entrar no hospital, eu vou falar isso. E vou cumprir aquilo que eu falei para que não dê problema para mim. Para que eu possa voltar. Mas ali eu falei, vou ter que orar para essa irmã. Cheguei para aquela irmã e fui orar para ela. Falei, vim orar para a senhora aí. Vou orar, tá bom? Senhor, abençoa essa irmã. Bem baixinha assim, né? Senhor, abençoa essa irmã. Bem baixinha, Senhor. Quando eu comecei a orar, aquela irmã começou a falar em língua. E dar glória, aleluia, naquela cama. Eu falei, e você Jesus pensando, do céu. No hospital. Falei, meu Deus do céu, me guarda, Senhor, trouxe aqui. Então, e agora, daqui a pouco, aquela irmã meteu a mão na cabeça, né? Entregou uma profecia pra mim. E algo glorioso que ela entregou, que é uma das coisas aqui que também responde um pouco daquela pergunta que você fez. Que falou assim, que teria coisas que eu não iria ver aqui. Que seria só. E que ela via coisas e muitas almas. Eu não lembro agora a palavra, fugiu agora a palavra que ela usou. Mas muitas almas que ela via e que eu não imaginava que estava sendo alcançado. E entregou aquela profecia pra mim. Essa irmã. E a mesma irmã que uma vez, passou o tempo, essa irmã acabou falecendo, era bem de idade. Mas essa mesma irmã, um dia, fui com uns amigos meus, orar pra ela, que tava dentro na casa. Final da oração. Nós todos de joelho no meio da sala dela e ela orando pra nós. Então ela era uma irmã, Maria Marques, o nome dessa irmã. Maria Marques, pra quem tá assistindo o podcast. Irmã dela, do Coque. Irmã do Coque, irmã da Assembleia de Deus Sem Casas. E uma irmã usada por Deus, assim. Nossa, essa irmã fez isso. Pastor, a gente sabe que dias ruins chegam para todo mundo. Chega. E conta pra gente como que é manter o coração firme na missão quando o dia mal chega. E eu lembro o dia mal da morte do meu avô. Dos dois foram dias assim. Dos quatro, né? Os 4 avós faleceram. Mas eu lembro de um dos dias que estava tendo o velório do meu avô na Assembleia de Deus ali do São Comim. E eu chego em casa, muito mal. Fui dormir um pouquinho. E naquela manhã eu nervoso ali na mesa. E tava minha esposa, eu e o meu filho Matheus, que é missionário que eu comentei. E o Matheus pequenininho, acho que tinha 1 ano de idade. E o Matheus olhou pra mim com um olhar assim de profeta, 1 ano. E eu lembro que ele me trouxe umas palavras pra mim de conforto, ele ali. Eu pude ver no meu filho o Espírito Santo usando ele, aquele dia. Eu lembro muito bem, assim, aquele olhão, assim, parece que era até o olhar do meu avô. Claro, gente, que eu não acredito que vai... Nem acredito em reencarnação, nada, Deus o livre. Mas, assim, o Espírito Santo usando meu filho, de 1 ano, pra dizer pra mim, calma. Eu não lembro bem as palavras, mas era isso.
E pra me acalmar o coração. Nem sabia falar direito, ele falou pra mim. Eu chorei ali na mesa, entendendo que o Espírito Santo tava cuidando de mim. O meu outro vô ficou doente e eu querendo levar o evangelho pra ele. Foi descoberto que tinha uma dor nas costas. Daqui a pouco eu descobri que tinha um câncer. E eu morava no fundo da casa dele. E eu passava lá e antes do câncer eu cheguei e falei, vô, posso fazer uma campanha de oração na casa do senhor? Que ele tava com dor nas costas. Ele falou, pode. Só que naquela semana foi descoberto um câncer, meu avô foi internado. Não conseguimos a campanha. E eu mandava mensagem pra ele, fala pra ele que a gente tá orando aqui na casa dele, que a gente tá orando em casa por ele. E ele naquele câncer, e eu me lembro de um louvor até que eu escutava lá do Petra, não é um louvor muito comum, do Petra, meio um rockinho assim, mas que falava no meu coração assim, sabe? Me acalmava assim, e eu escutava aquele louvor, falava, Deus, ajuda meu avô, tira meu avô dessa, Senhor, tira meu avô dessa. E aí nisso, eu tô um dia indo pra minha casa no fundo que eu morava, e eu paro e olho na janela da casa do meu avô e falo, Senhor. Daí meu avô tava na casa, voltou pra casa porque não ia ter jeito. Daí eu falei assim, Senhor, eu entrego o meu avô nas tuas mãos hoje. Doeu pra falar, doeu. Mas eu entreguei e fui dormir. Quando foi 5 da manhã, mais ou menos, gritaram que meu avô tava morrendo. Corri, apertei o peito dele, tentei respiração boca a boca, tentei tudo ali. E falei com meu avô, e meu avô foi piorando, e meu primo ligando pros bombeiros, o Juan, que é um primo meu, mas ele era criança na época, e não queria atender o Juan, porque era uma criança, passando trote, 5 da manhã. Daí eu peguei, não, meu avô, aqui é o Juninho, aqui da tapeçaria, que meu pai tem uma tapeçaria, Santos o nome. Falei, aqui da tapeçaria Santos, os bombeiros bem pertinho, correram lá, levaram meu avô, e aí... levaram meu avô, eu fui junto na ambulância lá, e eu lembro, é dia mal que você perguntou, se foi um dia mal. E aí meu avô chegou lá no UPA, não tinha médico para atender, era o SUS ainda que a gente chamava aqui no centro, e perto do Correio, do lado do Correio, e aí eles pegaram e não tem médico e tal, e sei que daí fizeram lá, e deram choque nele, e eu assistindo tudo aquilo, e meu avô morreu. E eu cheguei perto, olhei assim, e aí, ele morto ali, não tinha o que fazer. E daí eu peguei e caminhei o corredor e desmaiei. Acordei o bombeiro batendo assim, acorda, você tem que ser forte pra tua família, acorda. E foi desse jeito. Foi dia mal também. Mas quem dá força no dia mal é o Espírito Santo, não tem. É ele. Ele alegra, ele consola, faz várias coisas bem. Dia mal. Mas foi feita a campanha, foi feita a oração, falei de Jesus para ele, e ele ouviu e falou, orem por mim, aceitou a campanha ali, mas pôde participar dela. Dia mal. Dia mal, um dia que eu chego, curso de teologia, meu sonho. Na época era faculdade de teologia, já tinha feito o curso, agora era um livro, chegou o livro para mim. Eu pego o meu livro, e olha o meu livro e fala, nossa, chegou o meu livro. Que da hora, chegou o meu livro. Vou lá pra cozinha da casa da minha avó, onde eu tinha locadora, que era junto ali na casa da minha avó. Vou lá, pego um copão de café e falo, nada vai me atrapalhar hoje. Tô atrapalhando aqui. Nada vai me incomodar hoje. Nada vai tirar minha paz. Tô lá, abro minha caixa do correio e escuto um barulho. Bum. Falei, derrubaram minha televisão. Lá embaixo. Dá nada. Nada vai me atrapalhar hoje. Eu vou meu curso de teologia aqui. Quero ler esse livro aqui. Daí veio uma vizinha e falou, viu, tua avó foi atropelada, uma moto. Eu falei, minha avó? Foi atropelada. Achei que era televisão. Achei que era televisão, não era, né, minha avó. Eu falei, minha avó deu PCA, bateu na perna, machucou um cortinho. Sempre eu que acompanhava meus avós pro médico, sempre, tinha mais gente, mas sempre eu tava perto ali, era eu que levava. Falei, meu Deus do céu, minha avó. Fui lá, cheguei, quando eu chego lá, a minha avó, ela tava caída, essa câmera aqui tá pegando, né? Ela tava com o rosto assim no asfalto, com o olho parado e a mão assim, tremendo. Meu pai com uma mão na cabeça dela
e com a outra mão segurando o rapaz que atropelou. Pai bravo. Segurando o rapaz. E segurando minha avó. E aí eu olho e falei, meu Deus, não é uma batidinha. Era pancada. Entra dentro da ambulância. Meu irmão junto comigo, Michel. Espírito Santo também é sobrenome nosso, Espírito Santo. Nada de Jorginho do Xerém e tal. Não é apelido do manto, é Espírito Santo é o sobrenome. É um cantor que tem. Cantor. É Jorginho, não processa, eu nem sei onde você mora. Minhas primas falariam Juninho sendo Juninho. Aí, depois eu fico vermelho, né? Aí, entra na ambulância, minha avó daquele jeito, sangrando, um buraco aqui na cabeça. E aí, entra no UPA, e eu tinha médico também no UPA. E daí, enfermeira, não podemos atender, mas quem que vai atender? Meu pai, quem que vai atender se não tem? Então, leva pro hospital. Levaram pro hospital. Quando chega no hospital, caminho da ambulância, vocês não sabem o que acontece. Caminho da ambulância, minha avó, eu vou morrer, desesperador. Eu tô vendo a luz. Não, mas daqui a pouco aí que tá. Olha o que aconteceu. A minha avó começa a falar em línguas estranhas da glória. Eu olhei pro meu irmão e falei, bem no caso, você falou, tô vendo a luz. Eu olhei pro meu irmão e falei, E ela foi dando glória, aleluia, o medo sumiu. Quando chegamos lá no hospital, quando a gente chega lá no hospital, o que acontece? O médico pega e olha e fala, senhora, como que a senhora tá? Ela parou de falar em línguas, respondeu ele, tal. Beleza, então não era algo da cabeça igual ouvir alguém, não, é porque a última coisa que ela lembra é falar em língua. Nada a ver, ela tava dando glória. E aí a gente deixou ela no hospital, foi em casa, e aí ligaram que ela tinha falecido. Então, isso foi um dia mau. E o último dia, tá no horário bem estouradão, né? Eu falei muito. E o último dia mal ali, pelo menos teve outros, mas esse daí, pra completar os 4 avós, foi meu avô Renato, com um problema na perna, um problema no pé, uma ferida que foi piorando, a situação foi agravando. E eu dentro do carro, levando ele no médico, ele estremecia de dor, mas aí dava glória, do mesmo jeito. Ele era muito crente. E aí, um dia é pra acompanhar ele lá pra Curitiba. E aí, eu penso em ir lá pra Curitiba com meu avô. E no meu coração vem o quê? Minha tia podia ir. No meu coração veio assim, que meu avô falou, nunca deixe de fazer a obra. Não pare. Faça, não troque por nada. E aí eu falo, meu Deus, eu iria iniciar um outro projeto que não faço mais nesse, mas era um projeto de ensinar as crianças, era sobre Jesus. Fugiu o nome do projeto agora, cara. Fugiu. Mas é Conhecendo Jesus. Na escola eles colocaram um outro nome, uma pedagoga acho que colocou outro nome, acho que usou o projeto para ela lá, colocou outro nome, mas o projeto era Conhecendo Jesus. E era na escola Costa e Silva, e eu levava falava de Jesus para as crianças. Eu tinha 11 turmas lá. Que ano? De graça. Quem sabe, você passou por lá? Eu estudei, mas eu fui muito pequeno. Ai, não. Eu não lembro, já lembro daqui, mas foi antes foi 2005, 2003, 2004, por aí. Entre 2003 e 2005. Eu acho que 2003, 2005 eu já tava lá no CAIC, acho que foi antes. E aí eu falava de Jesus lá, era gratuito, tal, era esse projeto. E iria iniciar esse projeto. E bem no dia que eu tinha que acompanhar meu avô pra Curitiba. Eu optei, minha tia pôde ir, e minha tia conta que o meu avô tava lá, e meu avô acabou sendo amputado a perna, mas morreu de infarto. Mas o meu avô cantava hino da harpa. Teve uma pessoa que pediu pra sair do quarto porque tava sofrendo, que o meu avô tava ali, dando glória e cantando. E acabou falecendo. Foram dias maus, que eu lembrei agora, assim, dos meus avós. Mas que você vê a mão de Deus em tudo. E por isso minha graça te basta. Porque você vê a mão de Deus. E quando a gente caminha, é a mão de Deus, assim, que a gente vê em tudo que a gente faz. E a gente vê, a gente comprova, a gente vive, na verdade, a gente como cristão, e tem como prova realmente que dia mal chega para todo mundo, seja cristão, católico, seja de qualquer outra religião, se você é crente, se você acredita em Deus ou não, dia mal chega.
né? Isso é para todo mundo, só que para nós vale a pena, né? Para nós vale a pena que a gente tenha um Deus que realmente é a graça que basta, a graça que traz paz, a graça que traz encorajamento, que dá força, né, para quando a gente não tem. Mas diante de tudo isso, Pastor Juninho, que recado você deixaria, que conselho você deixaria? A gente já está caminhando para o nosso fim, né? Que recado você deixaria para essa galera, para esse povo que está acompanhando a gente, que acredita que não tem um chamado, mas a gente sabe que a pessoa vem à Terra, ela já tem um chamado, né? Então, queria que você deixasse esse encorajamento, esse conselho para essa galera que está nos acompanhando aí. Os pratos, eles são gigantes. Dos pratos do mundo para essas pessoas. Os pratos aí são enormes e cheios de coisa. É permanecer na presença de Deus em todo momento. Em todo momento, se não tem força para orar, dobra o joelho. E só leva o pensamento, porque ele é onisciente. Então ele sabe o que a gente está pensando. Ele sabe tudo que a gente necessita e o que a gente precisa, e ele cuida dos detalhes. E o interessante é isso, para as pessoas entenderem que como ele cuida dos detalhes, ele é simples. Às vezes a pessoa não sabe nem falar, mas a oração toca o coração de Deus, pela forma com que essa pessoa vai. Não é o falar bonito, falar todo... uma oratória bonita, não é isso. Você sabe falar uma oratória bonita, parabéns, faz lá. Mas se não sabe, Deus quer ouvir o que está dentro da nossa alma. Ele é Deus, ele conhece, mas ele quer ouvir da nossa boca aquilo que a gente precisa. É uma dificuldade na casa, na família, o que for o adolescente está passando, é uma dificuldade. Parece que é o fim do mundo, porque o adolescente acha que é o fim do mundo sempre. Tá acabando, meu Deus, não tem mais chance. Entenda que o Espírito Santo vai estar com você em todo momento. Todo momento. Eu sempre lembro de um negócio, sei que vocês estão caminhando pro fim, mas eu lembro um dia, eu fui num lugar lá na Lagoa, Pastor Valdivino, e eu lembro que ele entregava uns pães lá, entregando um pão cheiroso. Eu falei, meu Deus, que vontade de comer esse pão, pensei assim. Ele vendeu tudo e tinha uma irmã que foi ainda dentro do carro, esperando o Pastor Valdivino pra gente ir embora, que eu fui dar aula de escola dominical lá, mas era na semana. Eu olhando e pensei comigo, Espírito Santo, queria tanto um pão caseiro daquele lá. Daqui a pouco aquela irmã lá na frente, aquela irmã parou, virou e voltou. E eu lá, sentado, tinha um amigo meu junto, sentado, que tá fora da igreja. Em nome de Jesus ele vai ser alcançado. Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele vai ouvir esse podcast, ele vai ser tocado, ele vai tomar um rumo, em nome de Jesus. Ele sabe a verdade qual que é. E aí eu e ele ali, daqui a pouco ela vem, bate na janela, eu baixo, ela viu. O Espírito Santo mandou te entregar esse pão. E aí enchi o de lá, eu sei que foi ele que mandou. Acabei de pedir pra ele aqui. E daí pedi, e né, daí pensei comigo, vou dividir com esse amigo meu, né? Vou dividir com ele, né? Beleza. O pastor Valdivino veio, a gente levou ele na casa. Quando chegou lá, o pastor Valdivino falou assim, viu, você ganhou um pão. Então o outro pão, que eu já ia te dar um pão, agora vou dar pra ele. Beleza. Daí o pastor Valdivino deu o pão, beleza. A gente foi sair, eu falei pra esse amigo meu, eu falei, nossa, eu ia dividir o pão com você, porque... E eu tinha falado pra Deus, assim, nossa, eu queria aquele pão, ele me deu, e eu ia dividir com você. Ele falou, viu, eu tinha pedido também. Então são detalhes que Deus, ele cuida de detalhes. As pessoas não entendem, muitas vezes, é detalhe. Detalhe. É cura, é tudo. São detalhes. Basta ser, acho que na hora certa, a forma que falar, o jeitinho que falar, a forma que chorar. Já chorei assim, e Deus vinha alguém entregar uma profecia pra mim. Falou tudo, faltou a metade. Daí eu falei, Jesus, em pensamento, eu falei, Senhor, eu queria ouvir o resto, tá tão difícil, tá uma batalha, e uma luta, uma dificuldade. E aí, nisso, um detalhe, luta e dificuldade não nos dias maus assim, é o que a gente enfrenta ministerialmente, cada um enfrenta, inimigo que não deveria ser inimigo, pessoas do mesmo exército atacando, pessoas do mesmo exército brigando, pessoas que sem perceber estão sendo usados pelo inimigo para atacar e para acabar com projetos, acabar com tantas coisas. Mas eu peguei e falei, pensei, daqui a pouco tava aquele cantor Cleiton Queiroz, é cego,
Nossa, fraco. E aí o Cleiton, eu falei, Cleiton, Será um dos nossos convidados. Pô, amém. recebemos, hein? Eu falei, Cleiton, quer água? Ele, quero sim. Peguei o potinho, coloquei na mão dele, assim. Peguei esse, tá aqui, ó. Quando eu peguei, ele grudou na minha mão. Já entregou o mistério. O restante do que precisava, ele falou. Ele falou, as tuas lágrimas foram como frases diante de mim. Então não precisa falar muito. Se não consegue. Lágrima. Coração, alma. E abrir o coração. Todo dia a gente tem luta. E todo dia, em meio do projeto, tem gente que não entende. Tem gente que não compreende. Quando eu vi essa passagem do espinho na carne, que eu sempre olhei para a parte da enfermidade, na parte de Paulo, mas o Espírito Santo falou comigo aqui, nessa passagem hoje. Falou comigo profundamente, assim, que há muitos espinhos que pessoas trazem contra a vida da gente. Por não entender, por inveja, por tantas coisas. Mas não é para eles, a glória é para Deus, e Jesus morreu na cruz por nós. Porque se a gente parasse por causa deles, mas é por Jesus. Porque ele nos amou primeiro e nos chamou. E aí o texto vai dizer, e nos chama para quê? Para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça. E aí o que pedir, ele vai fazer. E aquilo que ele não for fazer do que a gente pediu, porque a gente pediu mal, ele vai fazer muito melhor. Giovanni, que privilégio, né? Que privilégio termos esse episódio, termos o pastor Juninho aqui com a gente. A gente fica muito feliz, né, Thiago? Como a gente deixou bem claro, a gente gosta assim, conversa simples, fluindo naturalmente. A gente queria agradecer a Deus por nos proporcionar esse momento. Agradecer você, pastor Juninho, por ter aceitado o nosso convite, por, né, poder contar um pouco da sua história, contar um pouco daquilo que Deus fez na sua vida. Porque eu acredito, como você falou, às vezes a gente chora, Deus ouve, às vezes a gente fala, Deus ouve. Mas também a gente vive uma vida, né, entre altos e baixos, e mesmo assim Deus faz presente aqui. A gente queria realmente agradecer a Deus pela tua vida. Onde o pecado abundou, a graça superabundou. Então não tem. Eu agradeço vocês. Eu não paro de falar quando começo, viu? Mas agradeço muito vocês aí pelo convite. É uma honra estar aqui, uma alegria, uma honra, assim, algo assim que eu falei, nossa, me convidaram. E eu queria muito vir aqui mesmo, queria muito, assim, tava com medo, temor, tremor, medo e tudo mais, eu não sei como explicar. Mas assim, mas eu queria estar aqui. Muito obrigado pelo convite de vocês aí, por convidar. É isso. Isso tudo para nós, Giovanni, é um lembrete que a missão ela começa onde a gente tá. A missão é a nossa vida, né? Nossa vida é uma missão, né? Pode usar desses dois parâmetros, né? Nossa vida é uma missão e a missão é a nossa vida. A gente não precisa estar no sertão, na África, seja lá onde for, com o microfone na mão. A gente precisa de 15 minutos no intervalo de colégio. 15 minutos no intervalo de colégio. Você só precisa estar disponível. Com o coração aberto, disponível para transmitir a palavra de Deus, né? Isso que fica desse episódio, que para mim foi impactante mesmo. Pessoal, segue a gente no YouTube, no Spotify, no TikTok. Esse foi mais um episódio. Nós temos um episódio toda quinta-feira, às 21h07. Sai um novo episódio para você. É isso aí, pessoal. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui. Juninho, mais uma vez. As meninas que estiveram ali com a gente nos acompanhando. Nosso parceiro, amigo, irmão, que faz tudo acontecer, o João Marcos. E é isso, Thiago. Agradecemos a Deus mais uma vez por podermos conhecer um pouquinho mais das pessoas, né? É isso aí. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado. Deus abençoe. Até a próxima. Não foi.